quero nesse momento compartilhar com você mais uma palavra para edificar a sua fé. Nesses dias eu tenho percebido Deus edificando muito a minha fé. E eu quero compartilhar isso com você. Por quê? Porque eu creio que quando a sua fé, a minha fé é edificada, tudo muda, a nossa vida muda. E eu não creio porque eu penso que é assim. Eu creio porque foi esse o ensinamento que Jesus me deu. E é esse o ensinamento que Jesus deixou para nós. Nós erroneamente aprendemos que são as nossas boas obras, a nossa humildade, o nosso bom comportamento, no sentido de o que eu faço é o que me habilita, é o que me dá méritos diante de Deus. Mas não é assim com Jesus. Realmente, as nossas boas obras têm valor, sim. Né? Deus nos incentiva, sim, a ter boas obras. Mas quando se trata de tocar em Deus, eu quero te dizer que tem hora que a sua fé, que as suas boas obras, elas não serão suficientes para você receber de Deus o que você precisa. É como se você precisasse, como se fosse uma conta bancária. E ali você precisasse fazer um saque de R$1 milhão. Esse é o milagre que você precisa. Mas as suas boas obras só te deram, vamos dizer, R$950 mil. Quando elas são maravilhosas, elas te deram. Tem uns que dá R$1, R$50, 50 mil, mas suponhamos que você tenha tido muitas boas obras, você tenha alcançado R$950 mil, mas faltou 50 mil, né? Então, R$950 mil, então para R$1 milhão ainda faltou. Então você não vai receber por causa daquilo que falta, mesmo que você tenha posto muito dinheiro ali, tenha tido um grande depósito. Mas eu quero te dizer que quando você aprende a usar a fé que Deus te deu, a fé que Deus me deu, quando nós usamos essa fé, sabe o que acontece conosco? Nós sacamos nessa conta porque tem lá muito mais do que nós precisamos. É assim que a gente anda com Deus. E eu quero te contar hoje uma história que vai te mostrar o valor da sua fé, porque nesses dias eu quero incentivar você a deixar a sua fé forte, a usar a sua fé, a trabalhar a sua fé, a saber que a moeda que você usa como se fosse, é simples o que eu estou te dizendo, como se fosse uma moeda de troca com Deus, é fé, é acreditar. Escuta bem essa história que você vai entender. Presta atenção nos detalhes que você vai entender o que eu quero te dizer hoje, porque foi algo que o Espírito de Deus ministrou para mim. Jesus estava andando pelo caminho e encontra um capitão romano. Então, olha bem, era um capitão romano. Jesus estava em Israel e ele encontra pelo caminho um capitão romano. E esse capitão romano chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu tenho um criado, um servo, que está terrivelmente doente. Esse homem, ele está em cima de uma cama, ele grita de dores, ele está enfermado. E eu preciso de ajuda. Aí Jesus responde para ele: eu irei até a sua casa curar esse teu servo. Jesus diz: eu irei contigo curar. E ele dá uma resposta que deixa Jesus assim, assustado. Ele diz assim: eu não sou digno que você entre na minha casa. Eu não preciso que você vá na minha casa. Sabe o que você faz? Manda uma ordem, uma palavra sua. E a sua palavra será suficiente para curar o meu servo. E Jesus se assustou e falou assim: nem em Israel, que é o povo que deveria conhecer a Deus, que é o povo para quem eu vim, é o povo que tem a lei de Deus, é o povo que recebeu a lei de Deus, nem em Israel eu encontrei fé como essa. E Jesus falou assim: nem em Israel eu encontrei fé como essa. E aí, olha só, ele fala aqui: o povo que ainda não via esse tipo de fé em Israel, essa fé singela em Israel, o povo que deveria saber como Deus atua não age desse jeito. Por que Jesus disse isso para aquele homem? Porque ele estava caminhando ali em Israel e ele precisava o tempo todo estar provando que ele era Deus, que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Ele precisava o tempo todo de mostrar sinais, senão o povo não cria. Ele precisava o tempo todo de estar ali convencendo, falando, mostrando sinais, e mesmo assim as pessoas que deveriam saber quem Deus é não criam nele.
Então, aquelas pessoas não usavam uma fé, elas queriam prova o tempo todo, sinais o tempo todo, elas queriam andar por terreno seguro, elas não queriam usar a fé, elas queriam andar pelos sentidos, aquilo que elas viam, aquilo que elas ouviam, aquilo que era palpável para elas. Mas aquele homem, ele mostrou uma fé singela. Jesus disse uma fé diferente, porque ele disse: eu nem preciso da sua presença, porque para o povo de Israel a presença de Jesus não bastava para muitos, a palavra de Jesus não bastava para muitos, os milagres que eles viram Jesus fazer não bastavam, porque eles tentavam justificar aquele milagre com sinais naturais, com atitudes naturais, com acontecimentos naturais. Eles tentavam diminuir aquele milagre e trazer para o nível natural. Mas aquele homem romano, aquele capitão romano, ele falou para Jesus: eu estou sujeito, eu sou autoridade na terra. E quando eu digo para um soldado vá, ele vai. E quando eu digo vem, ele vem. Faça isso, ele faz. E quando ele diz para Jesus: por isso uma palavra sua é suficiente para mudar a história do meu servo, o que ele diz para Jesus? Você também é autoridade. Ele estava mostrando pela atitude dele a fé dele. Você também é autoridade. O Senhor é autoridade. Por isso, como eu reconheço que o Senhor é autoridade, uma palavra sua é suficiente para curar o meu servo. E a resposta que Jesus deu para aquele homem foi o seguinte: olha que coisa, eu vou pegar aqui para te mostrar. Jesus diz assim: os que cresceram na fé muitas vezes não têm a fé de fato. Eles ficarão do lado de fora, isolados da graça, perguntando o que aconteceu. Isso Jesus fala sobre o reino, quando ele voltar no fim dos tempos. E Jesus olhou para ele e falou assim: o que Jesus falou? Quem deveria ter fé não tem. Mas às vezes as pessoas que nem ouviram falar de mim, elas têm uma fé singela, que toca o meu coração. Aí o que Jesus falou para ele? Vá, o que você acreditava que ia acontecer, já aconteceu. E naquela hora o criado ficou bom. O que Jesus está mostrando aqui? Aquela pessoa que deveria ter fé, ela não teve. Jesus está mostrando aqui: olha, vocês de Israel, vocês deveriam crer, vocês não creem. Mas aquele que é de fora, que nem pertence à religião de vocês, ele crê e recebe. Então, primeira coisa fica clara aqui? São dois tipos de fé. Primeiro, uma fé que crê. Ela não precisa de muita coisa, é uma fé simples. Ela não precisa que Jesus se desloque até lá, ela não precisa que Jesus que Jesus faça que Jesus faça algo sobrenatural, esquece essa palavra que eu perdi ela. Ele não precisa que Jesus faça isso. Uma fé simples é suficiente para mudar, para ele crer e entrar naquele milagre. Outros não, precisam de um grande mover, tem que cair raio do céu, tem que descer um anjo, tem que ter um profeta sobrenatural, tem que ter um sinal do céu, tem que algo acontecer, se não encaixar naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, naquilo que eu acho, naquilo que eu entendo como Deus age, se sair da minha caixa, já não é Deus. Eu não creio, pronto, acabou, e Deus age do meu jeito. Então são dois tipos de fé. A fé natural, a fé das circunstâncias, a fé que depende de algo natural para se manifestar. E aquela fé que diz: basta uma palavra sua e o meu servo será curado. E aí Jesus já nos mostrou aqui qual foi a fé que funcionou. Qual foi a fé que funcionou? Foi a fé que não precisou de sinais. Uma palavra bastou. Jesus quer nos levar. Hoje eu quero te dizer assim, eu fiquei pensando qual é o nível da minha fé, em que lugar está a minha fé. E eu não estou dizendo isso aqui para te acusar, porque se a sua fé está no nível desse povo de Israel, ou se ela está anterior, se a minha fé está nisso, não tem problema. Ela pode crescer a partir de agora. Ela pode mudar a partir de agora. Ela não tem que ficar desse jeito. Ela pode ser desenvolvida. Então isso aqui não é uma palavra de acusação, mas é uma palavra para te trazer luz, e para me trazer luz, para dizer: onde é que eu estou nesse lugar? Se a minha fé está dependendo de tudo, se eu não consigo crer além daquilo que para mim faz sentido, então espera aí. Pode ser que eu precise de alimentar a minha fé, desenvolver a minha fé, para eu chegar no nível da fé desse homem que nem era religioso, viu?
Jesus está quebrando a religião aqui, porque o povo que era religioso, o povo que tinha a lei de Deus, o povo que tinha os costumes de Deus, o povo que tinha as práticas de Deus, que vivia dentro dos templos, eles precisavam de sinais para crer. Mas aquele homem que nem religioso era, que era de outra nação, que era outro povo, era povo estranho, ele creu. Então, a primeira coisa que Jesus está nos falando, cuidado com a religião. A religião, às vezes, te dá uma falsa sensação de que você é um homem e uma mulher de fé. E, às vezes, não é essa a nossa realidade. E aí, Jesus mostra-nos aqui que fé que toca ele. É uma fé simples, viu? É uma fé de que ele falou, pronto, eu acredito. E onde é que Jesus falou? Na Bíblia. Pega o Novo Testamento, pega toda a Bíblia, aquelas promessas são para mim e para você. E se eu e você, se nós crermos, nós receberemos. Nós receberemos. Então, a maneira de nós tocarmos a Deus e vermos uma circunstância mudada é uma fé simples, viu? É uma fé muito simples. Eu quero te incentivar hoje a mergulhar nos evangelhos, a mergulhar nas palavras de Jesus, a deixar que Jesus fale com você e que ele produza em você e em mim essa espécie de fé desse homem que não é religioso, mas ele crê no que Jesus disse. Agora, a palavra de Deus, ela nos leva a um outro nível. Eu quero finalizar com esse novo nível. E para mim esse fecha tudo. Eu quero te convidar a meditar na palavra, porque Jesus fala coisas que às vezes não estão na letra, mas estão no espírito da letra. Porque a palavra de Deus, ela não é só letra, ela é espírito também. Ela é uma pessoa, é o próprio Cristo, ele é o verbo, é o próprio Jesus, na pessoa do Espírito Santo falando. E Jesus falou comigo aqui, filha, tem um terceiro nível de fé aqui. E é esse o nível que eu quero levar o meu povo. Eu quero tirar o meu povo daquele nível de fé que só crê no que vê, naquilo que se enquadra nas suas convicções, que não crê em nada diferente. Eu quero tirar o meu povo depois desse lugar onde a minha palavra basta, que já é maravilhoso, porque isso é suficiente para mudar a sua história. E eu quero levar você num lugar, filha. Num lugar onde você lembra e você crê e você acredita que você é minha imagem e semelhança e que você está habilitada para fazer as mesmas obras que eu faço e está habilitada para fazer obras maiores, porque Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores farão, porque eu vou para o meu Pai. Jesus termina nos convidando, isso está no espírito da letra, viu? Isso não está escrito, mas está no espírito da palavra. Convidando a acreditar que você e eu somos semelhanças, imagem e semelhança dele. E que nós somos igualzinho ele aqui na terra, que o que ele foi na terra é o que ele está aqui, ele já conquistou esse lugar para nós e nós somos como ele. Então ele quer que nós nos tornemos as pessoas que vamos olhar para as circunstâncias e que vamos dizer uma palavra, e essa palavra vai ser mudada. Ele quer que nós nos tornemos essas pessoas em que os capitães romanos venham até nós e digam, o meu servo está doente, mas uma palavra sua, Alessandra, uma palavra sua é suficiente para curar o meu servo. E eu libero essa palavra, por como Jesus fez, e esse servo é curado. Jesus quer nos levar a um novo nível. Jesus quer te levar a um novo nível, um nível em que você se torne semelhante a Ele, em que você creia e se torne semelhante a Ele, e pela sua palavra, pela sua ordem, as circunstâncias se mudem, as circunstâncias sejam transformadas, os doentes sejam curados, os famintos sejam alimentados, os pobres sejam supridos, os casamentos destruídos sejam restaurados, os filhos perdidos sejam encontrados, os incrédulos tenham fé, os mortos se levantem, os tristes se alegrem. Jesus quer te levantar como alguém na terra que seja exatamente como Ele, e isso é um novo nível de fé. Caminhe nesse novo nível de fé. Caminhe até que você chegue, desenvolva a sua fé, ande com o Espírito Santo de Deus, ande com Jesus, até que você seja formado esse nível de fé, que crê que você é semelhante a Ele e que as mesmas obras que Ele fez, você está habilitado a fazer. Esse é um convite de Jesus hoje para nós, chegar ao nível de praticar as mesmas obras que Ele praticou. Porque Ele conta conosco, nós somos os representantes dele na terra, a igreja invisível de Jesus na terra, chamada para manifestar
a glória, a luz daquele que nos tirou das trevas. Ele fez em nós e nos levanta agora como instrumento. Deus te abençoe. Creia nisso, mergulhe nessa palavra e deixe que essa verdade transforme a sua vida. Veja em que estágio de fé você está e cresça, cuide da sua fé, porque você está cuidando da sua vida, cuidando da sua fé. Deus te abençoe.